O trabalho a apresentar-se intitula-se Avaliação da atividade anti-tripanossoma cruzi do derivado tiofênico SP200, realizado pela aluna Vera Bernardo Vieira Santos e orientado pelo professor doutor Clíndia Antônio da Franca Rodrigues. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e é uma doença tropical negligenciada, com maior impacto socioeconômico na América Latina, causando aproximadamente 6 a 7 milhões de pessoas infectadas no mundo e 7.500 mortes por ano. No mapa ao lado, podemos ver que o Brasil é um dos países com maior endemicidade da doença de Chagas. Paralelamente a isso, o tratamento dessa doença, que se dá pelo bezamitazol e o nifurtimox, possui alta toxicidade, ineficácia na fase crônica e resistência do parasito, sendo necessário o desenvolvimento de novas terapias. Nesse contexto, o composto heterocíclico aromático tiofeno causa grande interesse na indústria farmacêutica devido ao seu amplo potencial farmacológico, como as atividades antileishmania, antimicrobiana, anticancerígena, anti-inflamatória e antioxidante. Dentre os tiofenos, o composto tiofênico SP200 apresentou atividade antileishmania de acordo com Rodrigues et al. 2015. Dado que ambos os parasitas Leishmania e Trypanosoma cruzi são da família Trypanosomatidae, o objetivo geral desse estudo foi investigar a ação anti-Trypanosomatidae do derivado benzoamino tiofênico SP200 sobre o Trypanosoma cruzi, e os objetivos específicos foram estudar a atividade anti-epimashigota e anti-tripomashigota do SP200 sobre o Trypanosoma cruzi e estabelecer a citotoxicidade do SP200 em macrófagos J774.A1 e células Vero. O cultivo dos macrófagos da célula Vero ocorreu em meio demente, suplementado a 10% de soro fetal bovino e 1% de penicilina e streptomicina, enquanto o Trypanosoma cruzi foi mantido no meio líquido, também suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de penicilina e streptomicina. Primeiramente, foi realizado o ensaio contra somas mastigotas, em que em uma placa de 96 poços colocou-se o SP200 em meio líquido fermentado nas concentrações de 100 a 6,25 micromolar, mais as formas epimastigotas, numa quantidade de 1 vezes 10 elevado a 6 por poço, e incubou essa placa por 72 horas a 28 graus Celsius. Após esse tempo, retirou alíquotas e diluiu-se em solução de isotom e contou-se em uma câmara de Nival. O controle positivo utilizado foi besamidazol. Em continuidade, foi feito o ensaio com as tripomastigotas, que necessitou a transformação das formas epimastigotas em tripomastigotas. Para isso, pregou-se formas epimastigotas em meio líquido fermentado e centrifugou-se a 3.500 RPM por 10 minutos. Depois, colocou-se em 8 ml de meio TAU e incubou-se por 2 horas a 28 graus Celsius. Ao fim desse tempo, ressuspendeu essas formas no meio TAU enriquecido com prolina, glutamina, aspartato e glicose e reincubou-se essas formas por 96 horas a 28 graus Celsius. Após a transformação, em uma placa de 96 poços, adicionou-se o SP200 em meio demente suplementado nas concentrações de 100 a 6,25 micromolar, mais as formas tripomastigotas, na quantidade de 1 vezes 10 elevado a 6 por poço, e o controle positivo besamidazol. Incubou-se essa placa por 72 horas a 28 graus Celsius, e ao fim desse tempo, retirou alíquotas e diluiu em solução de isotom para contar em uma câmara de Newbold. Em continuidade, o ensaio de citotoxicidade com macrófago J774.1 e células Vero foi realizado inicialmente numa placa de 96 poços, onde se colocou essas células, ou os macrófagos, ou as células Vero, em meio demente fermentado, e incubou-se por 4 horas a 37 graus Celsius e a 5% de CO2. Ao fim desse tempo, adicionou-se SP200 em meio demente fermentado, nas concentrações de 50 a 1,56 micromolar, e reincubou-se a placa por 72 horas, nas mesmas condições. Ao finalizar, adicionou-se 10 microlitros de MTT e, depois de 4 horas, adicionou-se 100 microlitros de SDS 10%. E realizou-se a leitura do espectrofotômetro numa onda de 540 nanômetros. Os controles positivos utilizados foram antimoniato de meglumina, futericina B e besamidazol. A tabela mostra a atividade de Trypanosoma cruzi sobre formas epimastigotas, tripomastigotas, efeito citotóxico sobre células mamíferas e valores do índice de seletividade calculados para o SP200 e besamidazol. O índice de seletividade é calculado através da divisão entre a concentração citotóxica média, que é o C50, pela concentração inibitória média, que é o CI50. Esse índice ele mede o quanto o composto é ativo contra o parasita sem causar danos à viabilidade das células. O SB200 demonstrou seletividade mais significativa do que o fármaco de referência, preservando mais a viabilidade celular e sendo mais tóxico para o parasita, com um índice de seletividade de 22,7 vezes mais seletivos para os macrófagos e 11,1 vezes mais seletivo para as células Vero, em comparação com o besamidazol no teste contra a forma epimastigota, enquanto que o fármaco de referência teve melhor atividade no teste contra as formas tripomastigotas, apresentando um índice de seletividade com valor superior ao do composto testado. Contudo, esse fármaco tem alta toxicidade e baixa suscetibilidade ao parasita. O SP200 apresentou atividade anti-Trypanosoma cruzi sobre as formas epimastigotas in vitro e as formas triomastigotas in vitro, além de apresentar baixos níveis de citotoxicidade para macrófagos J774.1 e células Vero. Essas são as minhas referências. E agradeço ao CNPq pelas subvenções financeiras, ao Laboratório de Síntese e Vetorização de Moléculas da Universidade Estadual da Paraíba por disponibilizar o composto estudado, ao Laboratório de Doenças Infecciosas do Campus Ministro Veloso da Universidade Federal da Paraíba pela oportunidade.